Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, essa videoaulazinha eu vou tentar ser bem breve, para a gente fazer uma correção daquela atividade avaliativa mensal lá, para ficar registrado aí, se tiver alguma dúvida, eu acho que todo mundo já recebeu a nota, mas é importante a gente fazer a correçãozinha, falando algumas coisas, e aí essa semana eu vou deixar a atividade do Google Forms para a semana que vem, beleza? Então vamos lá, eu abri aqui uma como se eu fosse fazer, eu já deixei feito para a gente fazer a correção, ok? Então aqui eu coloquei os módulos todos, tal, o endereço de e-mail, enfim. Primeira questão, pessoal, é um poema do Carlos Drummond. Deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas, o trem maior do mundo, tomei nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na minha paisagem mísero pó. Poema do Drummond. Então, considerando a distribuição da rede de transporte, assinale a alternativa que indica o mineral e a localização de sua exportação, retratados nos versos do poeta. Então, pessoal, uma dica aqui é mais ou menos identificar o transporte, que é um transporte assim, muito grande. Então, tem que ser um minério que é produzido de forma em grande escala realmente, porque está aqui o maior trem. Foz Minha Serra já fala que é uma região de serra. Mas eu acho que a principal dica aqui é o metal. Então fala aqui o manganês, o maciço do Urucum, o mármore na cachoeira, o minério de ferro em Itabira, o ouro e a bauxita. Pessoal, o Vale do Rio das Trombetas é uma região não tão montanhosa. A Serra Pelada mas o ouro não tem como transportar em 5 locomotivas no trem monstro. O mármore também não. O manganês também não é retirado de forma tão alta assim. No maciço do Urucum não tem muita serra, então acaba sobrando minério de ferro aqui em Itabira. Como que o ferro realmente é um minério que é extraído de forma em grande escala. Pessoal, na camada da atmosfera, camadas da atmosfera que nos envolve, são realizadas atividades humanas. Ocorrem os fenômenos das precipitações, então 80% dos gases que propiciam a vida. Essa camada é denominada. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vai abrir essa foto aqui. Demora um pouquinho. Aqui, ó, biosfera, litosfera é aqui, o solo. Primeira camada, troposfera, onde acontecem as precipitações, onde acontece quase toda atividade que gera a vida. A estratosfera já é a camada de ozônio, aí vem a mesosfera, a termosfera e a exosfera é a última. Ok? Então essas são as camadas da atmosfera da Terra. Então a resposta correta é a troposfera, onde acontece a maior atividade aí humana. Ok? Pessoal, aqui explica as causas da distribuição geográfica do fenômeno abaixo cartografado, ou seja, que são isotermas, são temperaturas medidas aí do Brasil. Então, como a gente pode perceber, perto da linha do Equador, as temperaturas são, em média, altas, conforme vai se afastando da linha do Equador, chegando perto dos trópicos, enfim, a temperatura vai ficando mais amena. Então, devido a a radiação do Sol, que na linha do Equador bate de forma mais direta, conforme a gente vai descendo a latitude, vai diminuindo a temperatura. Ok? Então a resposta aqui é bem tranquila. Quem colocou, devido vai se afastando da linha do Equador, vai esfriando. Eu já considerei como certo. Ok? Essa daqui agora. Relatório do painel intercomunitário de mudanças climáticas. Isso aqui, pessoal, isso aqui é a mais difícil que eu achei. Mas dá para a gente ir fazendo por eliminação e consegue chegar no resultado. Então fala aqui da numerosa gigatoneladas de gás do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, o antropogênico é a origem humana desses gases, vem sendo lançadas na atmosfera há séculos. A figura mostra emissões em 2010 para o setor econômico. Com base na figura e seus conhecimentos, aponte a afirmação correta. Então aqui, a emissão de gases em 2010 por setor econômico. Produção de eletricidade, agricultura, construção, transporte, indústria e produção de outras energias. Pessoal, aqui também, usando aquela técnica por eliminação, a gente consegue ir filtrando bastante as questões.
Setor econômico da construção e produção de outras energias junto possuem menores emissões de gases estufa do que o setor de transporte. Então a gente faz a soma, construção e produção de outras energias. Construção 6, outras energias 9. Então vai dar aqui 16%. É maior do que o de transporte, que dá 14, é maior. Aqui está falando menor, né? São menores, então essa aqui a gente já elimina. Então, são maiores. Produção de outras energias e construção são maiores do que o setor de transporte. As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica, ou seja, de ação do homem, deve-se ao setor econômico da agricultura e outros usos da terra, em razão das queimadas, principalmente no Brasil e em países africanos. Pessoal, aí não tem como a gente identificar isso com essas informações aqui. Não está falando de país, está falando de uma medição global. Então, quando fala de país, quando fala de queimado, então não tem como, porque não especifica esse tipo de coisa. Os maiores emissões de gás do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, do homem, vinculados à produção de eletricidade, que está aqui, ó, produção de outras energias, produção de eletricidade e calor, quer dizer, aqui o cinza, ocorrem nos países de baixo IDH, pois estes não possuem políticas ambientais definidas. Então, pessoal, aí a gente pode até, do que tem na apostila de informação sobre IDH, sobre países em desenvolvimento, industrializados ou não, pode-se dizer que esse efeito estufa vinculados à produção de eletricidade e calor ocorre realmente nos países de baixo IDH. Um quarto conjunto de gases de efeito estufa de origem antropogênica lançados à atmosfera provenientes do setor econômico na produção de eletricidade e calor, predomínio do CO2, ocorre em grandes intensidades nos Estados Unidos e na China. Ou seja, aí já vincula regiões específicas que não contemplam no gráfico. Como aqui também, fala do Oriente Médio e da Rússia. Eu nem vou ler isso aqui. Então, ó, qual que é a dica aqui? Aqui está falando de países, ou seja, está falando de forma global. Então, falando de forma global, devido a essa informação que a gente tem, a gente acaba filtrando e chegando nessa aqui, porque todas as outras alternativas falam de locais específicos. A única que não fala é essa que fala de países de DH baixo. Então, a gente até pode, por eliminação, chegar a essa aqui. AC, beleza? Então tá. Considerando as informações representadas na tabela abaixo, a partir dos seus conhecimentos sobre dinâmica climática, é correto afirmar que as mudanças do tempo descritas na tabela estão relacionadas. Então aqui, pessoal, tem uma previsãozinha do tempo, dia 20, 21, 22 e 23, quarta, quinta, sexta e sábado. Na quarta, a temperatura aqui é 80% de probabilidade de chuva, a temperatura aqui está na faixa máxima 32, mínimo de 21, enfim, o clima está tranquilo. Na quinta-feira, um dia depois, a temperatura já baixa bruscamente para 25, a probabilidade de chuva também continua a mesma, mas aumenta aqui o volume estimado, enfim, aqui já tem nuvem fechada, já é um clima mais hostil. Sexta-feira, temperatura cai mais a temperatura ainda, a mínima, diminui a probabilidade de chuva, só que a temperatura continua baixa. Depois, no sábado, começa a subir e a probabilidade de chuva é bem pequena. Então, aqui é uma clássica chegada de uma massa de ar polar, pessoal, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, a ocorrência de uma frente fria caracterizada pelo encontro de uma massa de ar polar com outra tropical, resultando em instabilidade atmosférica inicial, com posterior estabilização e queda da temperatura. Então, isso a gente pode identificar facilmente. Então, vamos pegar uma aqui que não tem nada a ver. A formação de chuvas orográficas é resultante do encontro dos ventos úmidos vindos do oceano com barreiras de ar quente e seco do Planalto Atlântico, diminuindo os índices de pluviosidade no interior da região, que estava diminuindo o índice de chuva, que deu uma chuva relativamente legal. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Observem o mapa. Pessoal, isso aqui é mais uma interpretação, é uma interpretação do mapa, as respostas estão aqui. Período do ano que oferece as melhores condições para a produção de energia hidrelétrica, que depende de chuva.
no Sudeste, e energia eólica, que depende de vento, no Nordeste, são aqueles em que predominam nessas regiões, respectivamente. Então, aqui, ó, esses mapas do lado esquerdo é o mapa da precipitação, ou seja, das chuvas. E os mapas do Brasil aqui do lado direito são os mapas da velocidade do vento, velocidade média sazonal medida em metros por segundo. Aqui está em milímetros a quantidade de chuva. Então aqui, ó, verão, chuva mais na região norte e aqui se prolongando na região sudeste também, no verão, período. Região norte e quase todo o centro aqui, sul, e a região sudeste aqui, Bahia, enfim. Ventos, quase nada na região norte, aqui bem pouco, enfim. Então dá para a gente ter uma visão geral. Ou seja, pega a questão das chuvas. Que período chove mais na região sudeste? Aqui, ó, período verão. Ok? Aqui estão menos chuva. Onde venta mais? Em que período venta mais na região nordeste? No inverno. Então aqui a gente pode identificar chuva no sudeste no verão e ventos no nordeste no inverno. Então a gente pode ver aqui o verão e inverno. As D. Ok? Isso aqui é mais uma interpretação bem genérica dos mapas. Beleza? Pessoal, aqui ó, em algumas localidades da Unicamp, algumas localidades do estado de Santa Catarina costumam se registrar neve durante o período do inverno, caso São Joaquim, e de outros municípios da região serrana. O que isso é possível? Acho que não tinha aqui, mas dá para a gente saber. Por que isso é possível? Ó, altitudes acima de 1.000 metros, obviamente, fala aqui nessa região serrana, e latitude 23 a 60 graus sul, entre 23 e 60 sul, ou seja, lugares mais altos, mais afastados da linha do Equador. Então aqui a gente coloca altitudes abaixo de 1.000 metros, aqui já começa a esquentar, bem que a latitude é sul também. Altitudes acima de 1.000 é latitude norte, ou seja, para cima da linha do Equador, aí já não entra no nosso caso, da região serrana de Santa Catarina. Ou altitudes abaixo de 1.000, latitude norte. Então a gente pega aqui a maior altitude e a latitude mais ao sul. Beleza? Isso aqui tá fácil. Essa aqui dos mapas, pessoal, colocar o nome das massas de ar que atuam no Brasil. Então lá, a equatorial atlântica, que é equatorial porque está aqui na linha do Equador, atlântica porque vem do Atlântico. A B, equatorial continental, porque está mais ou menos na linha do Equador e vem do continente. Linha do Equador, vem do continente. A C, massa tropical atlântica, ou seja, ela vem mais do Atlântico. E questão tropical, que são massas relativamente de ares, não são de ares muito frio. D, massa tropical continental, ou seja, que vem aqui dessa área da cordilheira que influencia na nossa região. E a E, que é que influencia mais o Brasil, principalmente sul, sudeste, centro-oeste, é a massa polar atlântica. Beleza? O nome das três. Quem colocou só a sigla também eu aceitei. Beleza? Agora, pessoal, essa aqui que eu acho que é um pouquinho mais complicada. Então, além dos fatores climáticos, latitude e altitude, destaco também a atuação dos fatores dinâmicos sobre os climas encontrados no território brasileiro, as massas de ar. Elas são em grandes tensões, que apresentam características de temperatura, pressão e umidade das regiões onde se formam. Por exemplo, as massas que começam a se movimentar na linha equatorial são quentes, uma vez que essa região recebe a maior insolação do planeta. As massas que adquirem movimentos vinculados aos polos são mais frias, em função do pouco aquecimento daquela parcela do planeta. 5 grandes massas agem frequentemente no Brasil. A respeito das massas de ar que atuam no território brasileiro, analise as afirmativas a seguir. 1. A massa equatorial continental origina-se na Amazônia Oriental. Ela atua apenas nos meses de verão, ou seja, de dezembro a março. Então vamos lá, equatorial continental, qual que é? É a B? Equatorial continental, é a B.
Então atua na Amazônia, vamos ver aqui, origina-se na Amazônia Oriental, ok. Atua apenas nos meses do verão, ou seja, de dezembro a março. Pessoal, ela sempre está atuando nessa região, essa massa equatorial continental. A 2, a massa tropical atlântica é mais sentida ao longo do litoral das regiões norte e nordeste, pois é formada pelos ventos alisios que sopram e altas temperaturas. Não, pessoal, é mais sentida aqui, tá tendo o mapa, ó. Mais sentida não na região norte, é mais sentida aqui na região sudeste, na verdade. A 3, a massa continental, MTC, quente e seca, atua principalmente no centro-sul do Brasil, influenciando a temperatura e a umidade do ar. Então, pessoal, a massa tropical continental é essa D, atua no centro-sul do Brasil. Ok, então apenas a 3 é a correta. Beleza? Vamos para a próxima. A respeito dos grandes tipos climáticos do Brasil, suas características, é correto afirmar qual que é o que predomina no Brasil, pessoal. O equatorial, caracterizado por baixas temperaturas, aqui já começa errado. O equatorial é caracterizado por altas. Subtropical, quedas de temperatura no inverno e verões quentes, proporcionando maiores amplitudes térmicas. Ou seja, a nossa região aqui é bem clássica da uma região subtropical. Tropical, quente, com 2 estações marcantes, sendo inverno frio e chuvoso e verão quente e seco. Não, o inverno não é frio e chuvoso. O inverno geralmente é frio e mais seco. E verão quente e chuvoso. Tropical úmido, apresenta menos chuvas frequentes no inverno, ocorrendo em todo o litoral leste do Brasil. Aqui já também não é. Então é a subtropical que predomina. Beleza? Pessoal, dei uma acelerada aqui para não... Deixa eu voltar lá. Dei uma acelerada aqui para não ficar muito longo o vídeo, já tem 17 minutos, ó, para deixar essa correção registrada. E aí na próxima semana a gente segue os módulos e segue as atividades avaliativas de novo. Atividades avaliativas normais e as mensais que vai vir bimestral aí. Beleza? Abraço a todos, fiquem bem e fiquem tranquilos, que já já a gente volta às aulas.